Os elfos. Silvia Patrícia. O mistério ao qual se empresta muita vez, por comodismo, o nome de fantasia, foi um régio presente que os deuses legaram aos mortais a fim de suavizar-lhes as duras realidades da vida. Mas, assim como a mentira, a fantasia nasceu da verdade quando esta fugiu, banida pelos homens, da face da terra. Negar é simples, estudar, pesquisar, procurar compreender, dá mais trabalho, torna-se difícil. Na época atual, quando a palavra de ordem é correr, correr sem cessar a fim de atender às necessidades materiais e quantos só destas cuidam. Tempo não sobra para perder com as ninharias do espírito, coisas das quais só se ocupam no dizer de muitos os pobres sonhadores, ou sejam, os loucos. E, no entanto, quando na Betânia, Madalena dedicava-se a ficar imóvel, alheia aos afazeres domésticos, quedada aos pés do mestre, enquanto Maria, operosa e diligente de tudo se ocupava e a irmã censurava por aquela aparente ociosidade, o Nazareno sorria preguiçosa, dizendo que, abre aspas, ela havia escolhido a melhor parte. Assim falando, Jesus pretendia certamente declarar que aquilo que se realiza apenas pela ação é transitório, sendo eterno tudo, quanto com a alma realizamos. Neste mundo no qual tanta coisa vemos e entre essas coisas tantas que seria preferível não ver, quem nos assegura que outras, muitas outras, não existirão ocultas aos nossos olhos? Deus jamais foi visto e, no entanto, a nossa própria existência é a prova cabal de que ele do qual partimos não pode deixar de existir. O povo é geralmente sábio em sua aparente ignorância, não rebusca filosofias nem consulta alfarrábios ou compêndios nebulosos, jamais enunciam as almas simples estes angustiosos, porque, causa de descrenças tantas, não estudam, nem meditam. Mas o povo, de todas as terras crê naquilo que sente, sabendo por intuição esta modalidade de sexto sentido que sentir já é de algum modo, ver e, portanto, saber. É por esta razão que as lendas de todos os países vieram sempre envoltas num véu que tantas verdades oculta, véu que representa a crença dos humildes, assim como a aparente fantasia dos bardos de antanho. Terra alguma existe na qual uma criança não houvesse uma vez, pelo menos, adormecido ao som destas palavras mágicas. Era uma vez. Um de meus netos perguntou-me há dias, o que eram os elfos. Não desejando tirar do pouco que sei uma explicação que pudesse parecer estranha àquele cerebrozinho de 13 anos que se vai abrindo a todas as curiosidades, achei de melhor alvitre recorrer a um velho livro, pouco conhecido aliás, embora muito interessante e que P.L. Jacob escreveu baseando-se em antiquíssimas crônicas e remotas tradições, intitula-se o livro Curiosités Infernales. E pude assim narrar ao meu neto, os elfos diz o citado autor são nos países nórdicos, os gênios ou sejam espíritos da natureza, que habitam, invisíveis à maioria dos homens, certos recantos dos bosques, das matas e das florestas. Parece que possuem alguma semelhança com as fadas. Oberon, rei desses elementais, foi imortalizado por Oireland, sendo ainda o Elonconig cantado por Goethe. Nota da autora. Silvia Patrícia é o pseudônimo de uma distinta irmã das fileiras da STB, além de jornalista e colaboradora do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro. Fim da nota. No Dicionário de Ciências Ocultas, F. Boté, lê-se, elfos, espíritos ou gênios escandinavos, cujo rei dominava as ilhas, indo de uma para outra atravessando os ares em seu carro puxado por 4 corcéis negros. Esse rei possui estranho poder sobre os carvalhos que sob a sua ordem mudam-se em certas noites, em guerreiros.
Duas espécies de elfos existem, os da sombra e os da luz. Sempre há terrível dualidade, sendo que os últimos não são passíveis de morte. Diz-se também que os elfos são demônios que lançam sortilégios aos viajores. Embora de algum modo acertadas as duas explicações, poder-se-ia dizer, mais sinteticamente, os elfos, assim como os gnomos, tomados erroneamente por anões na história iniciática de Branca de Neve, são, do mesmo modo que as sílfides e as salamandras, pertencentes ao reino dos elementais espíritos da natureza, vivendo, segundo seus grupos, nos bosques, nos ares, nas águas e no fogo. Ao que parece, preferem os elementais viver longe dos entes humanos por detestarem seus maus pensamentos e ações. São amigos dos simples e dos bons, gostam das crianças as quais muita vez aparecem. Enquanto estas linhas escrevo, linhas nascidas da interrogação de um menino querido, tenho sobre a mesa de trabalho a reprodução de um quadro maravilhoso que se intitula O Anjo da Guarda. Foi pintado por Laurent Ford. Representa uma floresta encantada, o que é aliás, comum às florestas. É noite já e por entre as árvores uma criança caminha a sós. Mas a meninazinha que tão serena avança dentro das sombras densas da mata, sabe, ou melhor, sente que não está desamparada. Sim, ela sente, na pureza de sua alma, que a vida não maculou ainda, que é habitada a floresta sombria e aparentemente deserta, por isto não tem medo a pequenina caminhante. E realmente, na gravura que reproduz a formosa tela, um luminoso vulto de mulher segue os passos da pequerrucha. É o anjo da guarda ou a dama de compaixão, pois que a verdade possui aspectos diversos. Mas não são apenas o anjo e a menina que povoam naquela noite a floresta. Nas verdes ramadas que a noite tingiu de negro, dormem os pássaros após o labor do dia, junto aos troncos ou ao abrigo das moitas, repousam os animais. Outros seres, porém, pernoitam, invisíveis, na mata silenciosa, os gnomos, espíritos do reino vegetal, os silfos e as sílfides, senhores dos ares, segundo a própria denominação dada por Santo Agostinho e por São Paulo, ambos doutores da Igreja de Roma. Para a criança que tranquila avança entre as sombras, a presença dos elfos para ela visível é tão natural como a das aves, tão natural é para aquela alma inocente a presença do guia, quanto a das flores que as gotas de orvalho parecem transformar em minúsculas estrelas. Isto porque faz pouco tempo que a menina está na Terra, não tendo perdido algumas das lembranças trazidas do outro lado da vida. Nós, os grandes, esquecemos, desdenhamos as recordações que de vez em quando se apresentam, o frio raciocínio mal dirigido, vai anulando, sacrificando a intuição, precioso bem. E à medida que o cérebro trabalha na pretensão de trabalhar sozinho, o espírito, entristecido, emudece. E quando caminhamos na floresta densa, a sombria floresta da vida, não mais sentimos, porque não queremos sentir, a presença do anjo que nos segue os passos mas que não mais pode dirigi-los, nem a presença amiga dos misteriosos elfos.